Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este canal. Hoje daremos continuidade à aula que iniciamos na semana passada. Na semana passada entramos no nosso segundo capítulo, que tem como título Parentesco e Afinidade. Estivemos a analisar o conceito de parentesco, falamos dos 3 tipos existentes de parentesco e arrancamos também no parentesco por linha reta. Hoje daremos mais 2 exemplos acerca do parentesco na linha reta e falaremos também do parentesco na linha colateral. Fique do outro lado que nós voltamos já já. Bem, hoje traremos para si 2 exemplos mais simples comparando com o da semana passada, que o vai permitir ao melhor perceber o que é então o parentesco na linha reta. Bem, temos então aqui no quadro um exemplo típico de linha reta numa família, não é? O nosso ponto de partida aqui é o A. O A, vamos olhar aqui para aquilo que são as suas linhas maternas e paternas, ou seja, o A tem um pai, que é o B, e tem uma mãe, que é a C. Se nós olharmos para cima, nós podemos notar que A, do lado paterno, tem os seus ascendentes na linha paterna, neste caso trisavós, bisavós e avós. E se olharmos para o outro lado, notaremos também os ascendentes de A do lado materno, que são também os seus trisavós, bisavós e avós. Bem, podemos dizer então que A tem ascendentes paternos, ou seja, ascendentes de parte de pai, e ascendentes maternos, que são os ascendentes de parte de mãe. De relembrar que se estivermos a falar então de cima para baixo, nos referimos aos descendentes. Já tivemos a analisar isso na aula passada. Descendentes. E se tivermos a analisar de baixo para cima, estaremos então a falar dos ascendentes. Lembre-se sempre, descendentes e ascendentes. Bem, então neste caso o que é que nós temos aqui? Temos A para com seu progenitor ou com os seus progenitores, são parentes na linha reta. A para com os seus avós, parentes na linha reta. A para com os seus bisavós, parentes na linha reta. A relativamente aos seus trisavós, parentes na linha ou parente na linha reta. E isto tudo estamos a ver de maneira ascendente, ou seja, A para com o seu trisavô é parente na linha reta ascendente. Se invertermos, do trisavô para A, parente na linha reta descendente. Do bisavô para o A, parente na linha reta descendente. Do pai para o filho, parente na linha reta descendente. Bem, vamos apagar aqui o quadro e vamos olhar para um outro exemplo muito mais simples. Ou seja, em termos simples, a linha reta teria então a seguinte operação gráfica: A, B, C, D, E e continua. A lista vai para baixo, não para, e vai para cima, também não para. Para quem tem a Bíblia, sabe que na Bíblia podemos encontrar a árvore genealógica de Jesus. Sabe aquela parte em que diz fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano? É o mesmo que nós temos aqui na linha reta. Temos aqui essa estrutura do A que gerou B, o B que gerou C, o C que gerou D, o D que gerou E e assim sucessivamente, que pode ser o trisa, o bisa, o avô,
o filho, o neto, o bisneto, o trisneto, e a lista não para. Como tivemos a ver na semana passada, não existem limites para a linha reta. Bem, aqui terminamos alguns exemplos sobre a linha reta. Espero que tenha percebido esta questão, mas se ainda existir alguma dúvida em relação a este ponto, por favor, não se esqueça de deixar o seu comentário ou de enviar-me um e-mail, que nós estamos aqui para ajudá-lo. Vamos então passar para a linha colateral, ou seja, parentesco na linha colateral. Vamos agora falar do parentesco na linha colateral. Esta linha existe ou tem origem no facto de os parentes terem apenas um só ascendente comum. Aqui podem existir os dois troncos, o tronco da linha materna e o tronco da linha paterna. Quanto aos irmãos, aqui temos duas situações. Os irmãos que têm as mesmas ascendências maternas e paternas, ou seja, irmãos de pai e mãe, chamados também de irmãos germanos ou bilaterais. E por outro lado temos os irmãos que têm apenas uma ascendência comum, quer seja do lado paterno ou do lado materno, que são chamados ou então conhecidos como os irmãos de pai ou os irmãos de mãe. Se estes irmãos forem apenas de pai, serão chamados de irmãos consanguíneos. Se eles forem apenas irmãos de mãe, serão chamados de irmãos uterinos. Vamos ver agora o exemplo no quadro. E ambos também são conhecidos de uma maneira geral como irmãos unilaterais. Unilaterais por quê? Porque têm apenas um progenitor comum, quer seja o pai ou quer seja a mãe. Vamos agora colocar no quadro um exemplo em relação à linha colateral, para melhor percebermos então esta questão. Bem, já temos então o nosso exemplo aqui no quadro, vamos analisá-lo. O que é que nós temos aqui? Temos X. X vamos considerar que seja uma mulher, Ana. Temos o progenitor comum, pai, vamos considerar que seja João. Temos B, a mãe, vamos considerar que seja Antônia. E depois temos Y, vamos considerar que seja José. Então, o que é que nós temos aqui? Temos filhos de Ana com João, que são o X1 e o X2. Temos os filhos de João e Antônia, que são os 6. E temos filhos de Antônia e José, que são os nossos Y. O que é que nós temos aqui? Vamos supor que A e B, ou seja, João e Antônia, sejam casados. Eles são casados, têm 3 filhos. Estes 3 filhos, neste caso, têm as mesmas ascendências maternas e paternas, ou seja, são irmãos germanos ou bilaterais. Por quê? Porque têm o mesmo pai e a mesma mãe. Entre eles são parentes na linha colateral germanos ou bilaterais, ou seja, irmãos de pai e mãe. Depois, imaginemos que o João, antes de contrair matrimônio com a senhora Antônia, tivera tido uma relação com Ana, ou foi casado com Ana, ou não importa. Vamos supor, o João foi casado com Ana, não é? Anterior ao casamento com a Antônia, e deste relacionamento tiveram 2 filhos. Neste caso, o X1 e o X2
relativamente aos seus pais, Ana e João estão na mesma condição que os 6. Por quê? Porque x1 e x2 têm as mesmas ascendências maternas e paternas. Eles também são parentes na linha colateral, germanos ou bilaterais. E para a mesma situação, aplicamos aqui o y e o y2. Imaginemos que Antônia também tenha vindo de uma outra relação, também tivera sido casada com José, não é? Divorciou-se, mas deste relacionamento teve 2 filhos, o y1 e o y2. Neste caso, os 2 também serão entre si parentes na linha colateral, germanos ou bilaterais, porque têm as mesmas ascendências maternas e paternas. Mas agora coloca-se a questão: qual é a relação existente entre o x1 e o x2 em relação aos 6 e em relação aos y, e depois, respectivamente, os y em relação aos 6 e em relação ao x. Bem, se olharmos para este exemplo, podemos nos aperceber que x e x1 em relação a c, c1 e c2 têm apenas um progenitor comum, que é o João. Ou seja, x1, x2, c, c1 e c2 têm o mesmo ascendente na linha paterna, ou seja, eles são apenas irmãos de pai. Neste caso, x1, x2 em relação a c, c1 e c2 são parentes na linha colateral, consanguíneos. Consanguíneos por quê? Porque têm apenas o mesmo pai. Se olharmos para este lado, temos a questão dos 6 relativamente aos y. O exemplo é o mesmo, mas neste caso temos as ascendências maternas, ou seja, Antônia e José tiveram estes 2, Antônia e João tiveram estes 3. C, C1 e C2, Y1 e Y2 são irmãos de parte de mãe, ou seja, são parentes na linha colateral uterinos, porque têm apenas as ascendências maternas iguais. Então, o que é que nós temos aqui? Temos C, C1 e C2 em relação a Y1, e Y2 são parentes na linha colateral uterinos. Parentes na linha colateral uterinos. E coloca-se a última questão: qual será então a relação existente entre x1 e x2 e y1 e y2? Bem, em termos legais não existe qualquer tipo de relação. Por quê? Porque eles não partilham nem o mesmo pai, nem a mesma mãe. A única relação que vai existir entre os x e os y é que ambos têm uma ligação em relação aos 6, mas eles por si só não são parentes na linha colateral, porque eles não têm nem os mesmos ascendentes na parte materna, nem os mesmos ascendentes na parte paterna. Por questões culturais, podem ser chamados também de irmãos ou primos, seja lá, dependendo da maneira como forem criados, não é? Vai depender então de como serão tratados. Mas em termos legais não existe nenhum vínculo que os una.
Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos aqui a analisar exemplos da linha colateral e a princípio também vimos 2 exemplos da linha reta. Espero que tenha percebido a questão da linha colateral, que aplica-se neste contexto que tivemos aqui a analisar dos irmãos em relação ao lado paterno, em relação ao lado materno e aos 2 em simultâneo. Vou repetir aqui mais uma vez. Os irmãos que partilham as mesmas ascendências maternas e paternas são chamados de irmãos germanos ou bilaterais. Aqueles que partilham apenas um progenitor comum, os chamados irmãos de pai ou irmãos de mãe, terão então, no caso, o nome de unilaterais. E se esta unilateralidade for do lado materno, serão então chamados de irmãos uterinos, mas se for do lado paterno, serão chamados de irmãos consanguíneos. Consanguíneos por quê? Porque partilham os mesmos laços de sangue do lado paterno. Uterinos por quê? Porque vieram do mesmo útero do lado materno. Bem, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, então, começaremos a falar dos graus de parentesco e voltaremos a tocar nos aspectos da linha reta e da linha colateral para uma maior percepção dos graus. Não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua dúvida ou até enviar-nos um e-mail colocando-nos as suas questões. Não se esqueça que estamos aqui para ajudá-lo. Bem, por hoje é tudo. Fique bem e até a próxima.